Você está pensando em construir uma casa? Quer ter algumas ideias interessantes para fazer essa construção de uma forma moderna, contemporânea, com espaços amplos e muitas lajes? Então você precisa acompanhar a entrevista de hoje com a Kátia Diniz, de Atibaia, no interior de São Paulo, porque ela fez a construção da casa em que ela reside hoje, num condomínio da cidade, e ficou show de bola. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje o nosso bate-papo aqui no canal é com a Kátia Diniz, que vai contar para a gente como é que ela construiu uma casa incrível num condomínio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Kátia, antes de mais nada, muito obrigado por destinar esse tempo para trocar um pouquinho de ideias e contar um pouco da história dessa sua obra, viu? Ah, legal. Para mim também é um momento importante, né? É gostoso a gente estar aqui com vocês, podendo dividir todo esse histórico que foi essa construção desse projeto. Que legal. Primeira coisa que eu queria saber é como é que você chegou nesse terreno? Como é que a Kátia foi parar na frente desse terreno aí? A história é longa, mas eu vou dar uma resumidinha, tá? Minha mãe já tinha casa aqui no condomínio, o condomínio Portal das Hortênsias, em Atibaia, então eu já frequentava aqui há anos e anos antes disso. E aí eu me aposentei, e aí deu aquele desejo, né, de mudar a história, né, de sair de São Bernardo, até então eu morava em São Bernardo, de vir para um lugar onde eu pudesse ter mais espaço, ter os gatos soltos, ter menos questão de violência, mais segurança, né? E aí achei esse terreno, que era um dos, acho que era um quarto, só tinham mais quatro, mas era o que tinha uma vista que me interessava, apesar de ter esse senão, que era um buraco no fundo, e comprei o terreno e aí comecei a pensar esse projeto. Legal. Falando do terreno, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, eu já ia te pedir para você me passar a metragem do terreno e tal. E eu percebo que ele fica numa rua que é um tanto quanto inclinada, né, para a direita de quem está olhando para o terreno. E me parece que o fundo também é em declive, é isso? Não, o terreno, a rua é inclinada, o condomínio ele tem essas oscilações de terreno, ele não é um condomínio plano, tá? Eu estou num lugar do condomínio que eu tenho, por exemplo, as ruas estão bem abaixo, né? Então, quando eu comprei esse lote, eu já tinha um muro aqui nos fundos do terreno, porque tem uma casa logo abaixo, e ela deve estar uns 6, 7 metros abaixo de mim. Eu tinha uma situação ali que eu tinha que cuidar bem não do muro, porque eu acabei construindo tudo apartado deste muro. Então, a minha casa, ela teve uma estruturação, eu contratei um engenheiro, né, que foi o Pedro Correia, um engenheiro de estruturas, onde eu fiz toda a sondagem do terreno para que eu pudesse ter segurança, né? Dá para a gente perceber pelas imagens que você nos cedeu que a fundação é uma fundação de porte. A construção em si, ela é uma construção de porte, é um sobrado grande, num estilo moderno, contemporâneo, e com fundações bem estruturadas mesmo. As imagens deixam isso muito claro, né? Porque a casa ela tem grandes vãos, né? Se você for ver essa sala que nós estamos, ela tem grandes vãos. Então, eu tenho três grandes pilares que fazem toda a sustentação da casa, né? E Que tem são várias as lajes empenas. também, né? É uma casa muito distribuída em lajes, algumas delas, inclusive, são lajes em balanço, né? Sim, é tudo laje em balanço. Legal, legal. Vamos falar de distribuição. A gente tem, na parte térrea, a gente tem uma sala grande que é dividida com a cozinha, integrada com a cozinha, lavanderia, um ateliê que você é ceramista, né? E mais uma suíte. E a área externa, Sim. a área de lazer ali. E na parte de cima, a gente tem esse mezanino bonito com
uma sala de estar, escritório e dois Isso. quartos, é isso? É, isso, um banheiro em cima e é isso. E um deck que abre para a área externa também, que fica sobre essa área gourmet, que eu vou chamar, que é onde eu tenho um fogão a lenha. Ok. Projeto. Como é que vocês definiram o projeto dessa casa? Você já tinha isso na cabeça? Como é que isso se concretizou? Olha, a arquiteta foi minha filha, Nara Diniz, né? E assim, ela conhece, né? Se a gente for pensar mãe e filha, né? A gente já existia, ela já sabia das minhas necessidades, né? Como moradora, né? Futura moradora do imóvel, né? Também dos meus gostos, né? A gente pensava uma coisa, uma casa que fosse compacta. Eu tinha um orçamento restrito, então eu tinha que fazer dentro daquele valor pensado, né? Poderia extrapolar, mas eu não poderia, vamos dizer, viajar. Eu tinha que ter uma casa assim compacta e que atendesse todas as minhas necessidades. Eu não queria subir escada, então eu queria que meu quarto fosse embaixo. Eu queria uma casa versátil para receber pessoas. Então, que eu tivesse uma casa aberta, tanto é que a minha sala ela abre inteira dos dois lados, então, seja a frente, seja os fundos, a piscina fica integrada também, porque todas as portas são de correr, com várias folhas, e elas podem ser abertas toda na totalidade. Isso que você falou é bem interessante, porque não sei se eu consegui captar o que você está querendo dizer, mas a ideia é como se você fizesse uma casa térrea para você, com o sobrado, a área superior, para alguma necessidade, visitas, os Para próprios receber as parentes. pessoas que eu amo, você entendeu? Para receber as pessoas que eu gosto. Então, assim, eu fiz dois quartos lá em cima, eu tenho dois filhos, né? Um mora aqui, no Brasil, e a minha filha mora em São Paulo, mas que pudessem vir. E os meus amigos também. Então, eu tenho sempre dois quartos para receber as pessoas, para ficarem aqui. E a casa ela é muito gostosa nesse sentido, é uma casa ampla para socialização. É uma casa para dar festa, é uma casa para a gente ficar junto, para a gente cozinhar junto, para a gente ir para o ateliê e mexer no barro junto. Então, é assim, é uma casa que propicia todo o movimento interno e externo, né? A É, execução, como é que foi? Você contratou uma empresa para fazer tudo, ou você foi contratando aos poucos, conforme a etapa da obra? Então, uma para fazer fundação, uma para fazer o bruto. Como é que foi isso? não, primeiro, eu acho que é a questão do projeto. Eu tinha um projeto bem detalhado. Eu tinha um projeto estrutural bem detalhado. Então, eu tinha tudo. Eu fiz o projeto de elétrica, eu fiz o projeto de hidráulica. Então, a casa ela era sabida por todos os profissionais que pudessem vir para cá. Eu cheguei a fazer algumas cotações com empresas, com construtoras, né? E eu também tinha como referência, aqui dentro do condomínio, o Pedro Paulo, com o pai dele, que é o Pedro Paulo e Pedro Paulo Pereira, que são duas pessoas muito bem consideradas aqui enquanto profissionais, assim, muito caprichosos, quando não sabem alguma coisa, buscam informação. Então, assim, eu tinha, assim, boas referências, já tinha trabalhado com eles, minha mãe já tinha feito outras coisas, eles já tinham feito outras casas aqui no condomínio, aí eu fiz alguns orçamentos. Esse é um momento de muita ansiedade, eu acho, para quem constrói. Então, é assim, a minha casa, eu contei com. Aí eu abortei as construtoras, peguei o Pedro Paulo, né, e o pai, que foram, assim, o carro-chefe, que puser, eles são responsáveis desde um tijolo, tudo, tudo. Desde das ferragens, ele me ajudou nas compras, eu tinha muita confiança na questão financeira. Então, foi assim, foi uma parceria. Muito legal. Do ponto de vista de números, o terreno ele tem que metragem? Ele tem 294 metros quadrados. Ele é um terreno 200. pequeno. Você ocupou bastante desse terreno, né? Para não dizer É, tudo, né? eu fiquei com uma casa de 204 metros quadrados, incluindo deck e piscina. Então, eu tenho as laterais 1,5 metro de vão, mas a minha casa é uma casa toda centrada no terreno, então eu pego luz,
por todos os lados. A piscina ficou numa posição ótima, porque eu também tenho sol de manhã e de tarde ali, e eu fiquei com 5 metros também na frente, que são também as exigências da legislação aqui de Atibaia. Ok. Uma coisa que sempre chama atenção quando a gente fala de obra fora da cidade de moradia é o acompanhamento da obra, que é uma coisa que para muita gente gera curiosidade. Pô, como é que a família fez esse acompanhamento? Pelas imagens que você cedeu para a gente, dá para perceber que vocês estão muito presentes. Sempre tem vocês ali acompanhando as etapas da obra. Eu brinco até que tem duas imagens que são bastante emblemáticas, né? Uma que vocês colocaram um desenho da casa na placa em frente à obra. Normalmente Exatamente. se coloca a placa do engenheiro, com os dados do engenheiro, tal. Não, vocês colocaram a imagem da casa, Isso que é é uma coisa assim. pedagógico. Era onde a gente queria chegar, você entendeu? Era daquele jeito que tinha que ficar. Tem uma outra imagem que eu achei incrível, que é vocês segurando aquelas plantas imensas, né, de papel, e com uma imagem, um desenho no fundo, na parede de blocos ali, Exato, uma arte espontânea. esse dia foi engraçado. Nós chegamos com o spray para poder marcar os pontos onde seriam a parte de elétrica, né? As caixinhas. E aí acabamos pintando a parede também. Mas assim, essa parte do acompanhamento aqui foi assim. Eu não sei se é o certo ou errado, mas como foi aqui? Nessa parte inicial, que é a parte de estrutura, é uma parte demorada. Aqui foi demorada, porque eu tive que fazer primeiro a piscina. Eu não fiz a casa, eu fiz a piscina, porque depois eu não teria como cavar, sustentar, entrar bobquete, entrar maquinário para fazer a fundação com a casa. Não teria como essas máquinas entrarem. Então, primeiro eu fiz a piscina. Toda a estrutura assim, de concreto foi feita, da piscina foi feita primeiro. Aí, o meu acompanhamento era semanal, né? Eu vinha nos finais de semana. Agora, chegou um momento que eu mudei para a casa da minha mãe para poder ficar aqui. E aí sim, eu passava todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã à tarde. Aí eu fiquei aqui no último ano, eu fiquei praticamente diariamente aqui acompanhando tudo. Essa obra durou quanto tempo, Kátia? Olha, não deu 2 anos. Hoje eu estava tentando lembrar, assim, não deu 2 anos, mas acho que deu 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de obra. Até eu conseguir entrar, né? Então vamos falar dessa construção. Como a gente falou que a obra é uma obra que tem, do ponto de vista estrutural, destaque para as lajes, ela tem várias lajes, isso significa que, naturalmente, você trabalhou com muito concreto armado, com tela soldada, estrutura de Sim. metal, vergalhões, tal. Tudo. Chegou a betoneira, aqui, depois você coloca as fotos, por exemplo, a laje toda né, ela é aberta, né? Eu não tenho nenhum revestimento, né, abaixo das lajes, então é concreto, né? Veio a betoneira, foi feito num dia só. A betoneira veio, fez aqueles madeirites todos por baixo, que são aqueles navais. Então foi feita toda a forma, né, primeiro, né, com toda já a antecipação de todos os pontos que teriam que ter de elétrica. Então a gente já tinha, aí que veio todo aquele concreto usinado e que fez a primeira laje. E aí, nessa parte da laje, como você está dizendo que deixou a laje pura, né? Ela fica como a finalização, o acabamento dela própria. Você precisou avisar isso para o pessoal antes? Então, as pessoas sabiam que ela ia ficar aparente. Então, ela teria que ter um acabamento bom. Tanto é que os madeirites, a gente teve que usar aquele madeirite naval, aquele marítimo, que é muito mais caro. Foi um custo absurdo isso, né? Mas também a obra ela fica com outra aparência, com outra cara. Eu gosto muito de olhar para cima e ver o concreto.
você entendeu? Para mim, ficou um efeito bonito na casa. Porque aqui não tem massa corrida, aqui é tudo cimento queimado, o concreto fica aparente, né? Então, assim, é uma casa, nesse aspecto, é uma casa que se mostra, os elementos estão à mostra. Então, aqui tem esse fator do artesanal, né? Então, o belo está entrelaçado com esse olhar de quem vê a obra e de que sabe que alguém pôs a mão ali, então ali tinha uma placa, foi uma madeira que foi pregada, então você enxerga isso. Depois você dá uma, quando tira tudo, quando a gente vai entrando no acabamento, aí você dá uma lixadinha leve, uma limpeza e passa uma resina para não brilhar, mas assim, a história da construção, ela se mostra na laje. Perfeito, perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção também foi o telhado. Vocês fizeram um telhado de estrutura metálica, é isso? Sim, sim. Quem Como é também que fez, foi essa decisão? a gente pensou que assim, eu não ia colocar laje lá em cima, então eu não teria laje no piso superior. Então hoje você tem aquelas telhas de fibrocimento, aquelas telhas de, eles chamam sanduíche, né? E aí a gente, que é termoacústica, e elas são muito rápidas, né? É um telhado muito rápido de execução, porque vem grandes telhas, eu acho que elas têm 12 metros cada uma, né? Então a gente preferiu não fazer a laje, né? Fazer todo o telhado com essa telha sanduíche, com estrutura metálica, né? E falando dessa fachada, porque, lógico, a tua casa tem vários destaques do ponto de vista construtivo, mas a fachada, fachada frontal, certamente é um destaque, é o principal diferencial olhando a sua casa de fora, né? Ela foge do convencional, essa ideia dos elementos vazados é muito diferente, ela lembra aqueles antigos cobogós, né? Isso. Que eram muito utilizados na década de 60, um pouco da década de 70, e que hoje meio que está voltando dentro da ideia de elementos construtivos. Como é que surgiu essa ideia e como você viu isso? Não, a gente, né, foi sugestão também da arquiteta, da Nara, né? E a gente queria que fosse uma fachada diferente. Eu amei a ideia dos tijolinhos, né, da organização deles. A gente teve, como eu já disse, as dificuldades de execução, porque se você observar, eles estão soltos. É uma parede de tijolos vazados solta. Então é assim, qual é a amarração deles? Eu tive também a parceria aí também da WRS, do Wilson, na questão, ele fez uns ferros, então eu tenho 5 ferros que amarram não, que passam por dentro daquela estrutura vazada, em 5 lugares diferentes daquele frontal de tijolo. E por baixo a gente teve que pôr também um ferro de sustentação desses tijolinhos. Então, É como se assim, você eu, tivesse uma moldura, se tivesse criado uma moldura na mas qual você desenhou essa fachada. e o efeito é incrível. Então, os 2 quartos saem para esse espaço, que é uma varanda que dá dos 2 quartos. O sol, ele vem de uma forma que ele entra naqueles quadradinhos e ele desenha toda a varanda por dentro. Ficou muito interessante. Se tem esse destaque na frente, também tem um destaque atrás. Você quis fazer a fachada de trás, chamando a atenção, mas diferente da fachada da frente. Como é que foi essa decisão do acabamento É, dessa fachada? olha, vamos lá. Eu, de verdade, no projeto, toda a parte superior da casa seria feito com tijolinho maciço, direto, finalizado. Não a frente, mas a área externa. Aí, para quem vai construir, acho que na hora que eu fiz o orçamento era absurdo, você entendeu? O custo. E aí, por fora, a gente acabou fazendo um projetado. Eu peguei um tijolo, levei na loja de projetado, pedi para fazer aquela cor, comprei, encomendei aquela cor, e aí nós fizemos a parte de cima, porque o que que a gente queria? Que quem olha a casa, a gente gostaria que a pessoa visse
um retângulo, como se fosse duas partes que elas não se juntam, né? Elas são isoladas, porque eu tenho as três estruturas, que são as empenas, e um retângulo, né? E a casa embaixo. Então, também a gente trabalhou com o projetado e com os tijolinhos no fundo e na frente, e o projetado na lateral, para criar esse efeito visual para a pessoa que está olhando o imóvel. E ficou muito bonito, viu? Ficou muito Ficou, legal. ficou. A gente percebe também que a parte do terreno que não foi construída, você teve uma preocupação muito grande em tentar deixar gramado e fazer um trabalho de paisagismo com plantas e folhagens. Isso foi tranquilo ou foi complicado? Aí isso foi a parte mais gostosa. Foi fácil, né? Eu coloquei grama na casa inteira, no entorno, né? Como eu disse, a minha casa tem essa vantagem do sol, que o sol rodeia a casa, minha casa é uma, né? Ela tem essas aberturas no fundo do lado, né? Que eu acho que super importante, fez muita diferença. A casa é uma casa que não tem umidade, é uma casa que está sempre ventilada, né? Isso eu acho que faz diferença, fez diferença. E aí nós escolhemos também algumas plantas, né? Tentamos escolher plantas que tivesse um apego mais tropical, né? Investimos em ter uma grama boa, né? De qualidade, e plantas que sejam assim permanentes e que vão crescer bastante, então elas vão abraçar a casa, né? Agora, ainda falando da parte de fechamento, uma coisa que me chamou a atenção foi que você, tirando as partes em concreto, você procurou privilegiar o fechamento com vidro, né? Estruturas metálicas com vidro. Creio eu que um pouco por iluminação, mas muito por essa integração com a paisagem do lugar, é isso? Exatamente. Toda casa, ela tem todas as janelas e portas, né? A não ser a porta da entrada, que é de madeira maciça, que é também da Arte Minha, que também foi um grande parceiro aqui nas questões de madeira, aqui em casa, mas toda a casa foi. São todas esquadrias de alumínio, né? Preto fosco, e todas as portas elas transpassam. Então, eu consigo abrir a sala, né? Aqui eu tenho 9 metros, eu acabo tendo toda essa abertura, né? Na frente, no ateliê, no meu quarto e nos quartos lá em cima também. Perfeito, perfeito. Na parte de trás, vocês tiveram uma sacada bem interessante, que foi criar esse deck superior, que acaba também cobrindo uma área de gourmet ali que você tem atrás da tua cozinha, né? Que houve uma construção ali de alvenaria com uma cara meio caipira, né? Com uma pia e um fogão a lenha ali, é Um isso? fogão a lenha de cimento queimado, né? Prontinho para fazer a feijoada. A única coisa que alterou um pouco ali é que a gente também teria uma churrasqueira, mas a gente priorizou o fogão a lenha para que ele tivesse essa coisa, ele ficou, né, uma coisa estética, né, assim, retilínea, assim, bonita, né, e que serve também quando a gente faz eventos, como apoio, né? Então, ali eu também consigo colocar, por exemplo, quando a gente faz um almoço, você cozinha, você tem espaço para colocar os pratos, porque a churrasqueira eu optei por fazer ela móvel, então eu consigo colocá-la em outro lugar. Que é uma tendência que está meio que se consolidando ultimamente, de deixar de lado aquela estrutura enorme de Não, churrasqueira e ter as aquela churrasqueiras churrasqueira com não. rodas, né? E o fogão a lenha, por ele ser mais baixo, ele propicia também que as pessoas possam enxergar as plantas, né? Então, né? Aquela outra churrasqueira, por ela ser maior, ela acaba quebrando um pouco essa visão, né? E a gente queria que essa interação se mantivesse. Falando dessa piscina, ela tem uma cara toda diferente. Você já falou que ela não tem só a cara diferente, ela tem uma característica diferente, porque ela foi construída antes da casa.
Antes da casa. Como é que isso entrou no projeto e na cabeça de vocês? Porque ela é retangular, ela tem uma característica, eu não sei qual é o material, se é toda de alvenaria ou se ela tem Toda fibra, de alvenaria, toda de toda de alvenaria. alvenaria, com ladrilhos verdes, né? Eu queria também não sair da piscina azul, eu queria uma piscina verde escuro, né? Eu queria uma piscina que eu pudesse entrar, mesmo que eu tivesse bem velhinha, com facilidade, entrasse, saísse dela no futuro. Eu queria a piscina também que parecesse um lago, porque ali eu tenho a grama verde, então a piscina. Essa piscina ela tem as bordas chanfradas, então ela ficou interessante porque a água sobe assim, então você tem um lugar que você entra, que é a frente dela, né? E dá uma aparência diferente para a piscina. Ela é iluminada, é, então também ficou uma característica bem bacana da piscina. Ela tem uma prainha de 2 metros, então assim você consegue ficar nessa prainha, né? Ela acolhe bem a piscina, né? E ela é fácil de entrar, fácil de sair por conta desse detalhe da prainha também e dessa borda. E a questão da energia, você já comentou com a gente que você acabou instalando uma estrutura de energia solar, fotovoltaica. Isso já estava na tua cabeça antes? Eu já tinha dito que eu pensava, né, em ter o aquecimento na piscina, ah, e o aquecimento solar por meio da energia fotovoltaica. E eu entendo que, porque todos os meus chuveiros também são de aquecimento, energia solar, né? Eu não tenho energia elétrica nos chuveiros. Eu tenho banheira, eu gosto, uso bastante. Então, precisava de água quente. E tudo isso, se a gente for ver hoje em dia, uma casa que tem tudo isso, você não dá conta de energia elétrica. Você precisa da energia fotovoltaica. E a gente até agora só falou da parte de construção, ainda falta a parte de acabamento e de decoração. Exatamente por isso, nós vamos fazer uma pausa agora e voltamos na semana que vem com todos esses detalhes da casa linda da Kátia Diniz. Você que está aí assistindo a Ó, gente, se por acaso gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se tiver feito alguma obra de construção, reforma ou decoração recentemente, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te entrevistar. Sua dica, nossa obra, volta na semana que vem. Até lá!